Gravando. Quem fala é o Matheus Demarque e nessa aula de hoje a gente vai trabalhar com alguns experimentos relacionados à primeira e à segunda lei de Ohm. Então, para a gente iniciar essa aula, a gente vai trabalhar com esses carinhas aqui que a gente conhece como os resistores. Inicialmente, quando eu comecei a estudar elétrica na faculdade, eu pensava que esses resistores eram peças bem grandes, na verdade, pelo grande valor que era acoplado nelas. Então, na verdade, eu tive essa quebra, essa desconstrução durante a faculdade, quando eu consegui perceber que, na verdade, os resistores eles são bem pequenininhos, como a gente vai ver no vídeo em que a Prof. Magali vai apresentar eles. Bom, então, esses resistores, eles possuem como se fosse um CPF associado a eles. Cada cor no corpo do resistor vai representar um número e cada número vai ter um significado no valor da resistência. Então a gente vai dar uma olhada nesse exemplo aqui. A gente tem um resistor da cor marrom, preto, azul e dourado. O marrom ele vai representar a cor 1, o preto ele vai representar a cor 0. Como na maioria das vezes a gente trabalha com resistores em 4 bandas, então com 4 cores, essa terceira faixa aqui a gente vai ignorar ela. Então a gente tem a cor azul, que é um multiplicador desse primeiro valor, no caso seria o marrom 1 e o preto 0, que dá 10. E um multiplicador que é 10 na 5. E a tolerância, que é do valor do ouro, que não é ouro em si, mas que é a cor dourada, uma tolerância de 5%. Então a resistência real ela vai variar 5% do esperado por essa continha aqui. Então a gente vai ter que a resistência desse resistor é de 10 vezes 10 na 5 ohms. Então agora a gente vai ver um videozinho da Prof. Magali que ela apresenta essa mesma coisa, mas fisicamente, palpável. Se a gente pegar, por exemplo, esse resistor aqui, começando da linha que está mais na extremidade, que é o amarelo, depois o violeta, a gente olha na tabela e verifica que o amarelo é um fator 4, o violeta é 7. Então a gente tem 47 vezes 10 na linha vermelha, que é 2. 47 vezes 10 na 2. E a última linha, que é a prateada, é um fator de segurança de 10%. Então esse resistor é um resistor de 47 vezes 10 na 2 ohms. Se a gente põe aqui no medidor de resistência, a gente vê que confere mais ou menos com o valor estabelecido na tabela. Aqui a gente tem 4,64 e aqui a escala é quilo-ohms. Então 4,64 quilo-ohms, enquanto que o valor da leitura desse código de cores nos deu a informação de 47 vezes 10 na 2 ohms, portanto 4,7 quilo-ohms. Agora que a gente já tem o conhecimento do que é o resistor e de como a gente sabe o valor associado a ele, então a gente vai dar uma olhadinha em alguns experimentos para a gente poder trabalhar os conceitos que o Diogo trabalhou na aula dele. Então a gente vai trabalhar esses mesmos conceitos, só que agora de forma experimental. Então a gente vai trabalhar a primeira lei de Ohm e quem vai fazer os experimentos é a Prof. Magali de novo. Então, conforme ela for fazendo os experimentos e for nos devolvendo os dados, a gente volta aqui e faz uma análise desses dados obtidos. Para realizar esse experimento, então, a gente vai ter uma fonte de tensão de corrente contínua, a gente vai ter uma lâmpada associada a essa fonte de tensão, um resistor associado a essa mesma fonte de tensão e o amperímetro aqui no meio. A gente sabe que
por eles estarem em série, em qualquer lugar que nós botássemos o amperímetro nesse circuito, ele marcaria o mesmo valor, porque a corrente ela é a mesma em qualquer parte do circuito em série. Então, não importa se o amperímetro está nessa ponta, ou nessa, ou aqui no meio. E a Prof. Magali ela vai usar um voltímetro para medir a tensão tanto na lâmpada, quanto no resistor e quanto na saída da fonte de tensão, para ver quantos volts estão sendo entregues de fato. Então, segue o vídeo do experimento agora. Bom, a gente quer identificar como se comporta o valor das resistências em função da variação de corrente. Nós montamos então aqui uma lâmpada e um resistor comercial em série, um medidor de corrente e eles estão conectados nessa fonte. A diferença de potencial vai ser lida através deste voltímetro nos dois elementos, quando a gente vai variar a tensão da fonte entre os valores de 2, 4, 6 e 8 volts. Ao mesmo tempo, para cada valor de tensão ajustado na fonte, a gente observa a corrente que se estabelece e as diferenças de potenciais nesses elementos. A primeira coisa que a gente faz é ajustar o valor de tensão que está realmente saindo da fonte. Então, através dos ajustes, a gente verifica que, nesse caso, a tensão de saída de 2 volts. Garantido este valor, aí sim, a gente vai medir diferença de potencial ou queda de potencial na lâmpada e no resistor. Esses valores, então, vão ser anotados junto com o valor de corrente estabelecida no circuito para essa tensão de saída, neste caso 2 volts. E agora vão ser variadas a tensão de 2, 4, 6 e 8, e essa tabela aqui vai ser preenchida. Então segue o resto do vídeo. Bom, de novo, feito o ajuste aqui, a gente confere a saída e a gente tem então 4 volts na saída da fonte. Já de cara percebemos que a lâmpada brilha mais do que na situação anterior e a corrente estabelecida através do circuito também é maior. O que a gente precisa fazer, como antes, medir queda de potencial na lâmpada e queda de potencial no resistor. Feito agora o terceiro ajuste de tensão, a gente percebe que nós temos então 6 volts na saída da fonte, a lâmpada está brilhando mais e a corrente estabelecida também é de maior intensidade. Faça a mesma coisa, mede diferença de potencial na lâmpada, diferença de potencial no resistor e vai completando a tabela. Nesse último ajuste, a gente estabelece 8 volts na saída da fonte. Percebemos que a lâmpada agora está com seu pleno brilho e a corrente estabelecida também está maior. Novamente, a gente vai medir diferença de potencial na lâmpada e depois no resistor para terminar de completar a tabela. Bom, então a gente chega a esses dados finais aqui. Então agora a gente vai analisar eles dentro de um gráfico. Vamos ver como é que eles se comportam. Então se a gente fizer um gráfico da diferença de potencial no resistor pela corrente, a gente vai obter algo mais ou menos com essa cara. Então a gente vai ver que a fração da diferença de potencial
pela corrente, ela vai ser constante. Então, isso vai fazer com que obedeça a lei de Ohm, que é a resistência vai ser definida, vai ser igual à divisão entre a diferença de potencial, a tensão, dividido pela corrente. Isso pro resistor. Agora, se a gente olhar para o gráfico da diferença de potencial da lâmpada pela corrente, a gente pode ver que esses dados eles não vão formar uma reta. Então, isso quer dizer que eles não vão crescer de forma constante. Então, eles não são constantes. Isso se deve principalmente pelo fato da lâmpada ela possuir um filamento de metal. E esse filamento de metal vai aumentar a temperatura quando ele for submetido a uma maior diferença de potencial. E com o aumento dessa temperatura, vai levar ao aumento da resistividade, fazendo com que não haja um aumento da resistência de forma constante. Então, isso vai nos dizer que a lei de Ohm ela só vai se aplicar para temperaturas constantes. Então, quando a temperatura variar, a gente vai ter uma variação também na resistência. Agora a gente vai dar uma olhadinha em alguns experimentos que foram realizados de novo pela Prof. Magali, para a gente poder identificar quais são os fatores que influem na resistência elétrica de um condutor metálico, já aproveitando o gancho da questão da temperatura na lâmpada. Então, vou deixar agora para vocês o vídeo dos experimentos e vou parando ele aos poucos e discutindo um pouco com vocês. Nesse experimento, a gente quer estudar os fatores que influem na resistência de condutores metálicos. Para isso, a gente vai usar essencialmente essa régua, que tem 3 fios de níquel cromo com diâmetros diferentes e um fio de cobre que tem o mesmo diâmetro do segundo fio de níquel cromo. A gente estabelece uma tensão através da nossa fonte. Temos aqui um medidor de corrente e aqui um reostato, onde a gente pode regular o valor da resistência oferecida através desse cursor. Diminuindo a resistência, a gente vê que a corrente estabelecida no circuito aumenta, mantida constante a tensão da fonte. O que nós vamos fazer é, então, escolher valores de corrente constantes e vamos medir com o voltímetro a diferença de potencial nos nossos condutores fios metálicos. Primeiro, vamos entender como funciona o nosso reostato. O reostato nada mais é do que um fio metálico muito grande, enrolado através desse núcleo, e as extremidades estão presas nesses bornes aqui, os terminais externos. Se a gente acoplar o reostato no circuito usando estas duas extremidades aqui, significa que quando o circuito estiver fechado com a fonte ligada, será estabelecida corrente através de todo o enrolamento e, portanto, esse dispositivo ofereceria uma grande resistência à passagem de corrente. A função do reostato justamente é a gente poder usá-lo como um resistor variável. Para isso, a gente precisa ligar a fonte neste terminal aqui e a saída neste outro aqui, de modo que esse terminal superior está ligado nesta haste que, através desse cursor metálico aqui, vai estabelecer o contato com a parte que não está isolada desses fios enrolados aqui em cima. Conforme a gente desliza o cursor, eu vou ter um maior ou menor pedaço de enrolamento, contribuindo para a variação de corrente estabelecida no circuito. Então, o funcionamento do reostato pode ser observado aqui. Nesse caso, eu estou no máximo valor de resistência, a corrente é praticamente zero, apesar da fonte estar aqui marcando 12 volts na saída.
Observem que quando eu desloco aqui o cursor, diminuindo o tamanho do enrolamento, a gente vai perceber ali um aumento na corrente. À medida que eu diminuo a resistência do reostato, a corrente vai crescendo. Ajustada a tensão na fonte, 12 volts aqui no visual, a gente não vai mexer mais nessa fonte. Todos os ajustes que forem necessários durante a medida serão feitos através do reostato. O primeiro ajuste, então, foi estabelecer uma resistência no reostato de modo que a corrente que circula é de 0,5 amperes, de acordo com as tabelas que a gente tem para preencher no nosso material. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos partir para as medidas de diferença de potencial. Então, a primeira parte do experimento, agora que já foi explicado como vai ser feito e o que vai ser usado, é a gente medir qual é a influência do comprimento do fio na resistência. Então, segue o vídeo da Prof. Magali e depois a gente volta para fazer a análise dos dados obtidos. Nessa primeira parte, a gente vai verificar como o comprimento do fio influi no valor da resistência. Então, a gente escolheu o fio de 0,40 de níquel cromo, estabelecemos uma corrente de 0,5 amperes através do reostato e vamos medir as diferenças de potencial para 20, 40 e 60 centímetros desse fio. Então, a partir das medidas da diferença de potencial pelo comprimento do fio, a gente vê que tem um crescimento e ele parece um crescimento constante a uma primeira vista, né? Porque ele pula de 1 para 2 e de 2 para 3, a diferença de potencial. Então, é mantida a corrente igual para os três casos e a gente descobre a resistência a partir da equação R igual a tensão dividida pela corrente. Então a gente divide 1 por 0,5 que dá 2, 2 por 0,5 que dá 4 e 3 por 0,5 que dá 6. E se a gente fizer a razão entre a resistência e o comprimento, sendo o comprimento em metros, a gente vai ter que 2 dividido por 0,2 dá 10, 4 dividido por 0,4 dá 10 e 6 dividido por 0,6 dá 10 também. Então a gente tem que essa relação entre a resistência e o comprimento ele é constante. E se a gente fizer um gráfico entre a resistência e o comprimento, ele vai ser uma reta em que o coeficiente angular, que no caso vai ser o R dividido pelo L, vai ser constante. Então, a resistência ela vai ser diretamente proporcional ao comprimento do fio. Agora a gente vai voltar lá para o experimento e vamos ver qual é a influência da área da seção transversal do fio. Vamos dar uma olhadinha lá no experimento de novo. Para verificar a influência da seção transversal do fio, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos usar agora os 3 fios de níquel cromo, começando com o mais fino. Em cada um deles a gente vai estabelecer a mesma intensidade de corrente, de 0,5 amperes. E aí vamos medir a queda de potencial nas extremidades. Primeiro para o fio mais fino, depois a gente faz a mesma coisa para o segundo fio e para o terceiro fio de níquel cromo com diferentes espessuras. Sempre ajustando a corrente em 0,5 amperes e fazendo a leitura da diferença de potencial entre as extremidades desses fios. Então a gente chegou a esses valores
a partir dos obtidos no experimento. Então, a gente obteve 7,7 volts de diferença de potencial para o diâmetro de 0,5 milímetros do fio, 3 volts para o diâmetro de 0,4 milímetros do fio e 1,9 volts para o fio com diâmetro de 0,5 milímetros. Se a gente pegar aquela equação da resistência, que a resistência ela é dada pela divisão entre a diferença de potencial e a corrente, a gente pode fazer ela e descobrir qual é a resistência para cada diâmetro de fio. Então, se a gente dividir 7,7 por 0,5, a gente vai chegar numa resistência de 15,4 ohms. Se a gente fizer a divisão entre 3, que é 3 volts por 0,5 amperes, por diâmetro de 0,4, a gente vai chegar numa resistência de 6 ohms. Se a gente pegar 1,9 volts e dividir por 0,5 amperes, a gente vai chegar numa resistência de 3,8 ohms. Para a gente poder calcular a área da seção transversal de cada fio, a gente precisa utilizar essa equação aqui a partir do diâmetro. Então, se a gente colocar o 0,25 milímetros aqui, o 0,4 milímetros aqui e o 0,5 milímetros aqui, a gente vai ter uma área para cada respectivo diâmetro. Então, a gente vai chegar a esses valores da área. E se a gente fizer a multiplicação entre a resistência e a área, a gente vai chegar a esses valores constantes aqui. São praticamente constantes, eles são bem próximos, então a gente vai considerar eles como constantes. Então, a multiplicação entre a resistência e a área, ela vai ser constante. Se a gente fizer um gráfico com a resistência em função de 1 sobre a área, a gente vai chegar que R dividido por 1 sobre A, que seria essa multiplicação entre a resistência e a área, ela vai ser constante. Então quer dizer que a resistência ela vai ser proporcional a 1 sobre a área. Agora a gente vai dar uma olhadinha no experimento em que vai ser trabalhado qual a influência do material do fio na resistência. Então segue o vídeo da Prof. Magari. Por último, a gente vai procurar verificar como o material desse nosso resistor metálico influi na resistência. Então a gente vai proceder de forma análoga agora usando o fio de cobre de diâmetro 0,40 e vamos pegar o fio de níquel cromo também de diâmetro 0,40. Nos dois casos, estabelecendo a corrente de 0,5 amperes. Com o auxílio do reostato, a gente mede a diferença de potencial na extremidade desses dois fios, um de cada vez. Então a gente chegou a esses valores. A gente tem um valor de potencial, um valor de tensão de 0,05 para o cobre, e dividido pela corrente fixa de 0,5, a gente vai obter uma resistência de 0,1 para o fio de cobre. Lembrando que esses fios eles têm um diâmetro de 0,4 milímetros, os dois. Então, para o fio de níquel cromo, a gente tem uma diferença de potencial de 3 volts dividido pela mesma corrente, que é 0,5, a gente vai obter uma resistência de 6 ohms. Então, a gente pode perceber que existe uma resistência natural para cada fio. Então, depende da composição do fio, dependendo da composição do fio, a gente vai obter uma resistência diferente. Que nesse caso, a resistência do cobre ela é bem menor que a resistência do níquel cromo. E essa resistência mais elevada ou mais baixa, para cada fio, a gente vai
caracterizar como resistividade. Então, cada material vai ter uma resistividade fixa atrelada a ele. Então, no caso do cobre e do níquel cromo, o cobre ele tem uma resistividade bem menor do que a do níquel cromo. Então a gente pode chegar a algumas conclusões a partir desses experimentos que a gente fez. Então, se a resistência ela é proporcional ao comprimento do fio, e se a resistência ela é proporcional também ao inverso da área desse mesmo fio, da área da seção transversal, a gente vai chegar que a resistência ela é proporcional ao comprimento dividido pela área. Mas a gente viu agora também que a resistência ela depende da composição do fio, de cada material do fio. Então, ela vai depender também da resistividade. Então, a gente vai chegar na segunda lei de Ohm a partir dos experimentos. Então, a gente vai ter que a resistência ela vai ser igual à resistividade multiplicado pelo comprimento do fio dividido pela área da seção transversal do fio. E isso foi abordado na aula do Diogo. Se vocês pularam a aula dele, eu peço que vocês voltem lá e vejam a aula dele. A minha aula ela vai encerrar aqui. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.